Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Priscila, eu sou enfermeira, sou especialista em gestão em saúde e controle de infecção. Atuo hoje, né, no controle de infecção da Santa Casa de Montes Claros e fui convidada pelas tutoras de vocês para falar um pouco sobre o serviço de controle de infecção. A minha história com controle de infecção, ela iniciou bem antes da especialização, né? Antes da minha formatura, eu fui estagiária do controle de infecção. Lá eu me descobri nessa área e desde então eu decidi que eu faria especialização nessa área de controle de infecção. Gosto muito do que eu faço, gosto muito da minha atuação como enfermeira nesse setor, né? E espero contribuir com vocês para o aprendizado de vocês. Então, antes da gente começar a falar sobre a rotina do controle de infecção, a gente precisa falar um pouco sobre de onde vem, né, o controle de infecção, como deve ser sua composição, e o que rege, né, a portaria que rege o controle de infecção, né, tanto a CCIH quanto o SCIH, é a portaria 2616 de 12 de maio de 98. Né? Então, essa portaria, ela determina que hospitais que tenham 200 leitos ou mais, ou frações desse valor, tenham que ter, né, a CCIH, a Comissão de Controle de Infecção. Existe, né, uma diferença entre CCIH e SCIH. Então, a CCIH é Comissão de Controle de Infecção. Essa CCIH, ela é composta pelos membros executores e membros consultores. Esses membros executores são os membros do SCIH, do Serviço de Controle de Infecção, e os membros consultores são os membros que vão auxiliar esses profissionais que executam, né, o papel de controladores de infecção, mas não necessariamente vão atuar dentro do serviço. Então, eles participam das decisões, participam das reuniões, né, das padronizações, mas eles não atuam dentro do serviço. Então, quais são, né, esses profissionais? Então, tem que ter um profissional da farmácia, um profissional da administração hospitalar, tem que ter um profissional do laboratório, os profissionais, né, do serviço de controle de infecção. Deixa eu lembrar mais um profissional que tem que ter. São esses: laboratório, farmácia, um profissional médico, né, responsável pelos demais setores, e um profissional da administração hospitalar. Né, o serviço de enfermagem, que geralmente uma coordenadora de enfermagem, um gerente de enfermagem, faz parte também da comissão. E os membros executores. Os membros executores, eles serão, né, podem ser membros técnicos ou de formação superior. Aí isso vai depender da quantidade de leitos. Então, se nós temos a cada 10 leitos de terapia intensiva, de leitos de queimados, berçário, leitos de oncologia, então, a cada 10 leitos de setores críticos, né, considerados como críticos, temos que ter um profissional de nível superior. Então, geralmente, esses profissionais são um médico coordenador, né, que pode ser um infectologista, né, melhor que seja um infectologista, e os enfermeiros. Pode ser composta também por técnico de enfermagem, mas não para assumir, né, a vigilância epidemiológica desses setores críticos, e auxiliar administrativo também. No caso da composição do hospital que eu trabalho,
Nós temos um médico infectologista, 3 enfermeiros que ficam com setores mais críticos, área cirúrgica, berçário, oncologia, terapias intensivas, semi-intensiva, e temos 3 estagiárias que nos auxiliam na vigilância epidemiológica de alas de apartamento, enfermarias de criticidade menor, né, clínica médica, clínica cirúrgica, e nos auxiliam também com os isolamentos e outras rotinas do serviço de controle de infecção. Então, essa deve ser a composição e a diferença entre membros executores e membros consultores. Além, né, de falar sobre essa composição do serviço de controle de infecção, nós não podemos deixar de falar de higienização das mãos, né? Eu costumo dizer que não dá para falar de controle de infecção sem falar de higienização das mãos, porque é a principal medida preventiva de infecções relacionadas à assistência à saúde. E qual é o papel do controlador de infecção? Às vezes, nós ficamos muito sendo lembrados, né, muito pela higienização das mãos. As pessoas acham que o controle de infecção só faz campanhas de higienização das mãos, só cobra a higienização das mãos, mas não é bem assim, né? A nossa rotina vai muito além de apenas acompanhar a higienização das mãos. Então, nós mantemos, né, os indicadores, a gente que faz coleta dos dados para os indicadores, a gente que faz a análise desses dados e a divulgação desses indicadores, e dentre os indicadores do Serviço de Controle de Infecção estão, além do indicador de higienização das mãos, né, o indicador de taxa taxa de infecção relacionada à assistência à saúde, taxa de infecções relacionadas a dispositivos invasivos, né? Lá onde eu trabalho, a gente mensura a evitabilidade dessas infecções, né? Então, a gente faz uma análise junto com os enfermeiros, supervisores das enfermarias, e a gente classifica essas infecções por evitabilidade. Então, a gente monitora também o uso de álcool, de sabão, né? Dentre vários outros indicadores que a gente também monitora. Mas esses são os principais, né? Então, além dessas atividades, a gente faz vigilância epidemiológica, a gente atua em medidas preventivas, na aplicação de bundles, né? De infecções relacionadas aos dispositivos invasivos, a gente participa de reuniões para aprovação de projetos de engenharia, né? Se vai ter uma reforma no hospital, o Serviço de Controle de Infecção precisa participar das decisões, da aprovação de um projeto, para que a gente veja se está conforme determinado, né, nas nossas diretrizes. Então, nós precisamos participar. Além do mais, a gente também participa promovendo as medidas preventivas, né? Isolamento da área, questão de umidade, de poeira e tudo que está envolvido em uma obra, né, no hospital. Então, são inúmeras tarefas. Se a gente fosse parar hoje aqui para falar sobre o que o controle de infecção faz, não sairíamos daqui hoje, porque são muitas tarefas. Né? A gente participa de outras comissões, então, análise de óbitos, né? Participamos da comissão de óbito interna, a gente participa de comissão de segurança do paciente, né? Núcleo de segurança do paciente, participando e atuando nas reuniões para promover a segurança do paciente. A gente participa de comissão de óbito materno e infantil, participamos de comissão de resíduos, comissão de acidente com material biológico, né? E em todas elas temos o nosso papel e a nossa atuação. Então, vai muito além de apenas monitorar a higienização das mãos, que é o que às vezes as pessoas já ligam, né, essa rotina ao profissional do controle de infecção. Mas voltando na higienização das mãos, né, não tem como a gente falar de controle de infecções associadas à assistência à saúde sem falar de higienização das mãos.
Então, nós temos ela como a principal medida preventiva, né? Eu costumo dizer assim nos meus treinamentos, não adianta a gente ter um material de última geração, esterilizado, vindo ali da CME todo bem embalado, né? O melhor material do mercado, se eu não higienizo minhas mãos, porque ao abrir aquele material para ser utilizado, eu vou contaminá-lo e aí perdeu total a segurança do meu procedimento. Então, a higienização das mãos, ela tem que vir em primeiro lugar, né? Porque mesmo que eu tenha um material de ponta, eu vou contaminá-lo e vou tirar toda a segurança desse procedimento se eu não higienizar bem as minhas mãos. E aí a gente tem os 5 momentos que são preconizados pela Organização Mundial da Saúde, né, que é antes do contato com o paciente, antes de realizar procedimento asséptico, após o contato do paciente, após o risco de exposição a fluidos corporais e após o contato com superfícies próximas ao paciente. E aí, nós temos, né, dentre esses 5 momentos, o momento que o profissional mais higieniza, que é após o contato com fluidos, porque geralmente o profissional da saúde, ele pensa na sua própria segurança, né? Então, se houve o risco de contato com alguma secreção do paciente, ele corre e higieniza as mãos, e o que menos higieniza é após o contato com as superfícies próximas. Porque o profissional pensa que um prontuário, uma bomba de infusão, um monitor é menos contaminado do que o próprio paciente. Às vezes o profissional tem muito medo ali do paciente, mas esquece que essas superfícies ao redor do paciente são muito mais contaminadas, né? Se a gente for pensar, principalmente um hospital de grande porte, quantos profissionais não pegam em um prontuário, né? Nutrição, medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia, né? Se a gente for falar aqui, serão inúmeros, não vai caber nos dedos. Então, são muitos profissionais que pegam em um prontuário. E a gente menospreza, pegamos no prontuário e, na maioria das vezes, não higienizamos as mãos, né? Então, esse momento é extremamente importante. Mas a gente tem que entender que os 5 momentos, eles são todos importantes, e se eu higienizo neles, em todos eles, eu estou garantindo não só a minha segurança enquanto profissional, mas também a segurança do paciente, né? Então, a higienização das mãos, ela deve ser realizada em todos esses 5 momentos para que eu consiga garantir essa segurança. E além da higienização das mãos, a gente tem outra forma de garantir a nossa segurança enquanto profissional, que é o uso de equipamentos de proteção individual. O nome já nos diz tudo: equipamento de proteção individual. Quem deve cobrar de mim o uso desse equipamento? É o meu gestor, é o meu supervisor, é a instituição que eu trabalho, é a segurança do trabalho, é a medicina do trabalho. São eles que devem cobrar que eu utilize um equipamento de proteção individual, né? Então, às vezes, a gente inverte muito esses papéis, né? Essa questão de responsabilidade. A responsabilidade do uso de EPIs é minha. O equipamento, ele é de proteção individual. Então, eu que tenho que ter essa mentalidade de que eu preciso utilizar esses equipamentos de proteção individual, né? Mesmo que a gente saiba que é um papel mesmo do controle de infecção, da medicina do trabalho, da segurança do trabalho, realizar campanhas, incentivo ao uso, né, desses equipamentos, nós não devemos esperar pelo incentivo para utilizar. Isso tem que ser uma responsabilidade do profissional, porque ele é um equipamento de proteção individual. E aí nós temos os equipamentos de proteção individual voltados para cada
para cada atuação nossa, né? Então, não é sempre, por exemplo, que vamos utilizar um óculos de proteção. A gente vai utilizar se vamos fazer um procedimento que tenha risco de exposição a fluidos corporais, uma aspiração, por exemplo, né? E o óculos de proteção individual, ele é muito menosprezado. A gente quase não vê o profissional da saúde utilizando óculos de proteção individual para aspirar um paciente, para entubar um paciente, né? É muito raro a gente ver. E aí é que entra os nossos dados de acidente com material biológico. Se vocês puxarem dados, né, artigos sobre isso, vocês vão ver que é muito grande o número de acidentes envolvendo os olhos, né? Caiu secreção, caiu sangue nos olhos, então caiu vômito nos olhos, então é muito comum a gente ver acidentes envolvendo os olhos, porque o profissional menospreza muito o uso do óculos, né, de proteção, o óculos de proteção. Nós temos o uso da bota para poder dar banho no paciente, que a gente também não vê muito, né? Eu já tive uma situação em que uma paciente, ela estava dando banho em um paciente, deu banho no paciente, né, sem o uso da bota, e aí passaram, assim, uns 4 dias, esse paciente foi isolado por contato, né? E aí, o paciente, eu fui comunicar o isolamento e a funcionária falou comigo assim: ah, mas eu dei banho nele essa semana, caiu água no meu pé, molhou o meu tênis e agora ele é isolado. Aí eu falei: você estava usando a bota para realizar o banho? Porque o hospital fornece a bota, né? Impermeável, de borracha. Você estava usando a bota para dar banho? Não, não estava usando. Mas tem lá no armário de EPIs de vocês? Tem. Eu falei: então você não tem por que reclamar isso para mim. Tem o equipamento de proteção individual disponível, mas você não estava utilizando. Né? Então, o profissional, depois que acontece um acidente, depois que acontece algo, né, como esse que eu relatei, é que ele vai se preocupar com o uso do EPI, que não foi utilizado, né? Além, né, da gente utilizar para a nossa proteção, a gente sabe que a gente também está usando para a proteção das pessoas que convivem com a gente, dos outros profissionais, dos visitantes e do próprio paciente. Então, a gente tem que ter essa consciência. E juntamente com o uso de EPIs, a gente vai falar um pouquinho sobre os isolamentos, que também é uma atividade dentro da rotina do serviço de controle de infecção. Então, qual é a função de um isolamento? Por que a gente isola um paciente? Para proteger a equipe, os visitantes, os acompanhantes do paciente e o próprio paciente de dispersão de micro-organismos, bactérias, né, vírus, etc. Então, nós temos o isolamento por contato, né? E no isolamento por contato, a forma de transmissão é no contato direto ou indireto com o paciente, e aí a gente precisa utilizar o capote, luva para tocar o paciente, para que não haja um contato, né, do paciente que está colonizado com a minha roupa, com o meu corpo, com as minhas mãos, que é o principal veículo de transmissão de micro-organismos, né? Então, o isolamento por contato a gente vai utilizar como precauções a higienização das mãos, o uso de capote, né, de avental e o uso da luva. Nós temos também o isolamento por gotículas e o isolamento por aerosol. E aí eu falo dos dois juntos para falar a diferença. O que são gotículas? Gotículas são partículas que ficam suspensas no ar. E essas partículas, as gotículas são partículas que são densas e que não ficam suspensas no ar. Quando expelidas, por serem muito pesadas, elas vão para superfícies, né? Então, quando a gente está gripado, né, por exemplo, com um vírus da influenza, Covid, a gente espirra ou tosse, expele essas gotículas e elas geralmente
elas tendem a ficar na mesa, no corrimão, na maçaneta, em superfícies que eu toquei. E aí vem outra pessoa, toca aquela superfície, toca a mucosa, acontecendo a transmissão. E os aerosóis? Os aerosóis são partículas menos densas, mais leves, então elas ficam suspensas no ar, elas não caem na superfície, elas ficam suspensas. E aí a forma de transmissão é mais fácil, porque elas vão ser transmitidas pelo ar, que é o caso da tuberculose e também do Covid, quando há a produção de partículas de aerosol. O Covid, eu estou com síndrome gripal, né? Sintomas gripais, tossindo, espirrando, eu não estou produzindo partículas de aerosol, estou produzindo gotículas. Mas se eu faço uma nebulização, se eu sou entubada, ou se eu estou na ventilação não invasiva, né, que é a VNI, utilizo um espaçador, né, um aerosol no espaçador, então eu estou produzindo ali partículas de aerosol, né, no momento da aspiração, produz partículas de aerosol. Então, esse paciente que tem COVID, mas está entubado ou fazendo um aerosol, né, ele sim produz partículas de aerosol. Então, nós temos, né, esses 3 tipos de isolamento. Qual é o papel do controle de infecção aí? Ao ser informado, né, de uma suspeita de uma doença de transmissão por gotículas ou de transmissão por aerosol, ou ao ser informado pelo laboratório, receber uma cultura dizendo que esse paciente ele está colonizado por um micro-organismo multiresistente, nós vamos precisar isolar esse paciente, né, dos demais. Como é esse isolamento? Nas instituições hoje são utilizados para os isolamentos por contato, são utilizados coorte, né? Então o paciente ele vai ficar no mesmo quarto de pacientes que tenham o mesmo micro-organismo. Então, se eu tenho 3 pacientes aqui colonizados pela bactéria Staphylococcus aureus, né, multiresistente, a gente vai colocar os 3 juntos no mesmo quarto. E isso falando de SUS, né? Porque quando é apartamento, ele já vai estar sozinho, mas a gente precisa identificar aquele quarto com uma plaquinha, né? Dizendo que esse paciente está isolado para que todo profissional que entre no quarto saiba que ele tem que usar aqueles EPIs. Há uma coisa que eu não falei. Na gotícula vai ser utilizada a máscara comum, aquela máscara cirúrgica, ela protege. E na transmissão por aerosol tem que ser em 95. Aerosol, gotícula, não vai fazer a proteção correta. Então, no aerosol é máscara N95 e na gotícula, máscara cirúrgica. E também no aerosol a porta tem que ficar fechada, já que as partículas ficam suspensas no ar e podem sair, né, daquele ambiente. Então, a porta tem que estar fechada. Aí, sobre o isolamento, para micro-organismos multiresistentes, a gente utiliza o coorte, né? Esse paciente ele pode ficar no quarto junto com outros pacientes que têm o mesmo micro-organismo com o mesmo perfil. E para as demais situações, o paciente ele vai ficar sozinho em algumas situações ou poderá ficar junto com outros em outras. Por exemplo, no caso do COVID, com paciente confirmado pode ficar com paciente confirmado, né? Não há problema. Só não pode ficar um paciente suspeito junto com o confirmado, porque esse suspeito eu ainda não sei se ele de fato tem e o confirmado eu sei que tem. Se o suspeito não tiver, ele pode pegar do que está confirmado. Então, pacientes confirmados podem ficar juntos. Mas no caso, por exemplo, de uma meningite, que a gente demora geralmente ter um resultado ali de uma cultura para saber qual é o micro-organismo, então não pode ficar junto. Meningite também, o paciente só fica no isolamento 24 horas depois do início do antibiótico, né? Iniciou o antibiótico, em 24 horas a gente já pode retirar do isolamento. Tuberculose não pode ficar junto, porque a gente não.
tratamento, né? O paciente ele fica no isolamento até 14 dias do início do tratamento, e por uma questão de ser mais bacilífero do que o outro, a gente não coloca os pacientes juntos. Talvez esse paciente aqui ele nem está bacilífero e o outro está bacilífero, então a gente não pode colocar também tuberculose junto, principalmente se a gente for ver pela fase de tratamento, né? Então, tem algumas particularidades relacionadas ao isolamento. E no isolamento, né, a gente aumenta ainda a nossa responsabilidade em utilizar os EPIs, né? Então, o que acontece muito, que é aquela frase que todo controlador de infecção teme. Quando a gente chega para isolar o paciente, geralmente a equipe fala para a gente assim: depois que eu beijei e abracei o paciente, você vem isolar? Né? Mas a gente tem as precauções padrão exatamente para que isso não aconteça. O que é precaução padrão? Usar os EPIs de forma adequada, né? Usar máscara quando eu devo usar luva quando eu devo usar óculos de proteção quando eu devo usar, bota impermeável quando eu devo usar. Então, se eu estou utilizando dos equipamentos de proteção individual, que é a precaução padrão, enquanto eu estou cuidando desses pacientes, eu não tenho por que temer um isolamento posteriormente, né? E a precaução padrão, ela é utilizada para todos os pacientes, independente do diagnóstico, independente de estar ou não no isolamento. Ao ser isolado, vão ser acrescidas aí algumas precauções. Sobre limpeza e desinfecção, então, relacionado à limpeza e desinfecção, é um papel do controle de infecção estar atento, né, à correta limpeza e desinfecção de ambientes, às limpezas terminais, se estão sendo realizadas, como estão sendo realizadas, a padronização de produtos que são utilizados nessa instituição. Então, nós participamos da padronização, dos testes, da aprovação desses produtos, da diluição, de como está sendo feita, né? Se está sendo feita de forma correta. Então, tudo isso, o controle de infecção tem que estar por dentro do processo e tem que observar esse processo nas suas inspeções, nas suas visitas aos setores, né? Então, através das nossas visitas técnicas, a gente monitora a realização de limpezas terminais, de limpezas concorrentes, de diluição do produto. Então, a gente entra no DML com o profissional, verifica como está sendo realizada, né? Na instituição que eu trabalho, tem o diluidor próprio do produto que nós utilizamos. Então, dentro de cada DML tem o diluidor e somente os profissionais da higiene que fazem essa diluição. Então, por exemplo, quem faz limpeza de equipamentos? Somos nós da enfermagem, né? Nós que fazemos desinfecção de equipamento. Mas a gente precisa do produto diluído. O profissional da higiene, ele dilui esse produto, porque ele sabe a diluição, ele tem acesso ao diluidor no DML, e entrega ao profissional da enfermagem para que ele faça essa desinfecção do equipamento, né? Então, o serviço de controle de infecção, ele participa de todo esse processo. Juntamente com limpeza e desinfecção de ambiente, a gente também tem questões de hotelaria envolvidas, né? Lavanderia, então o serviço de controle de infecção também participa disso, né? Faz visita técnica na lavanderia, participa do processo de escolha de tecidos, participa do processo de aprovação de produtos de uso na lavanderia. Hoje, né, a maioria das instituições não trabalham mais com lavanderia própria, a maioria trabalha com terceirização, então uma lavanderia externa faz esse processo, entrega ao hospital. É óbvio que não é igual uma lavanderia que a gente entrega a nossa roupa para ser lavada, os produtos não são os mesmos, né? A forma de realizar essa higienização não é a mesma, o processo envolvido não é o mesmo.
A gente tem que ter uma área suja para a chegada da roupa suja, né? Uma área limpa para a saída da roupa limpa, empacotamento dessa roupa limpa. Então, não é assim tão simples igual uma lavanderia comum que a gente leva a roupa da nossa casa. Então, é uma lavanderia especializada em lavagem de roupa hospitalar. Hoje, a maioria das instituições utilizam desse processo, né, de terceirizar esse serviço. E, continuando com a questão ambiental do hospital, a gente tem o gerenciamento de resíduo. Na instituição que eu trabalho, o gerenciamento de resíduo hoje ele não está mais dentro do controle de infecção. Na verdade, o gerenciamento de resíduo ele não é necessariamente uma tarefa do controle de infecção, mas o serviço de controle de infecção ele deve estar por dentro, atualizado e deve também participar, né, das reuniões da comissão de resíduo, tem que participar das padronizações relacionadas ao resíduo e também nas visitas técnicas aos setores, precisa inspecionar a segregação de resíduo. Mas quem faz esse gerenciamento, na maioria das instituições hoje, é um setor de gerenciamento de resíduo, né, que geralmente é gerenciado por um gestor ambiental. Antigamente, até quando eu comecei no controle de infecção como estagiária, o gerenciamento de resíduo ficava dentro do controle de infecção e esse gestor ambiental, ele trabalhava dentro do controle de infecção. Mas hoje, na maioria das instituições, isso já é desmembrado, né? Assim, as coisas vão se atualizando e vão, de fato, melhorando. Né? Então, hoje o gerenciamento de resíduo, ele fica fora do controle de infecção, mas o serviço de controle de infecção tem que participar do gerenciamento de resíduos, do controle de pragas, né? Principalmente colocando isso em pauta nas inspeções, nas visitas técnicas, que são realizadas nos setores. E como que tudo isso é organizado dentro do controle de infecção, né? Porque eu falei várias atribuições, várias questões da rotina de um serviço de controle de infecção. Mas como que eu sei que eu tenho que fazer tudo isso? Então, todo serviço de controle de infecção, ele tem que ter um PCIH, que é um Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Esse programa, ele é feito, né, anualmente, ele tem que ser atualizado anualmente, e dentro desse programa estão a composição do serviço de controle de infecção, a composição da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção. Dentro desse PCIH tem cronogramas de visitas técnicas, né, que são as inspeções nos setores, cronogramas de treinamentos, porque o serviço de controle de infecção, ele dá diversos treinamentos no decorrer do ano, né, então temos treinamentos de medidas preventivas de infecção, treinamentos de higienização das mãos, treinamentos realizados à parte para setor de higiene, setor de manutenção, que são setores que a higienização das mãos não são necessariamente nos 5 momentos, igual o profissional da saúde, né? Então, a gente precisa trabalhar isso com eles de forma separada. Então, temos os treinamentos também previstos nesse PCIH, todas as atividades, todos os indicadores que serão monitorados, campanhas, tudo isso deve ser colocado anualmente no programa. Então, esse programa, ele é atualizado em janeiro de todo ano, né? E ali são propostas todas as atividades anuais. E eu simplesmente monto esse programa e começo a executá-lo? Não. Então, esse programa, ele é montado e apresentado na reunião com os membros consultores e executores. Então, a primeira reunião do ano da CCIH, ela é para apresentar o planejamento anual do serviço de controle de infecção, para que ele seja aprovado pelos membros, consultores e executores. Todos os membros devem estar envolvidos na aprovação. Quem vai executar esse PCIH, esse programa? Na maior parte das vezes, os membros executores, que é o Serviço de Controle de Infecção, o SCIH.
mas os membros consultores estarão envolvidos também nesse processo. Então, as reuniões da CCIH, elas acontecem, as internas, né, que são dos membros executores, elas acontecem mensalmente, e as dos membros executores, juntamente com os consultores da CCIH como um todo, acontece trimestralmente. Então, de 3 em 3 meses acontece com todos os membros, consultores e executores, e mensalmente tem que acontecer entre os membros executores da SCIH. Então, a gente se reúne, vê o que foi realizado, o que ficou pendente, quais são as conclusões que tivemos, o que vamos precisar aprovar, o que vamos precisar adiar, né? Então, é feito um balanço mensal desse serviço do controle de infecção. Então, a rotina do controle de infecção ela é muito extensa, né? Então, nós participamos de muitas reuniões, participamos de muitas comissões, participamos do funcionamento do hospital como um todo. Além de tudo isso, temos o controle do uso de antimicrobianos, né, que é realizado juntamente com a farmácia pelo serviço de controle de infecção, né, especialmente pelo médico, que vai realizar esse controle, né, para que seja feito um uso racional de antimicrobianos. Então, são inúmeras atividades. Como eu disse para vocês, se a gente fosse ficar hoje aqui falando sobre isso, ficaríamos horas, porque são muitas atividades que são voltadas ao controle das infecções associadas à assistência à saúde. Eu espero, né, ter contribuído para o aprendizado de vocês. Estarei disponível para dúvidas, né? Eu peço que as tutoras anotem as dúvidas dos alunos, podem me encaminhar para que eu responda essas dúvidas e depois elas encaminhem a vocês, né? Porque pode ser que surja mesmo muitas dúvidas. E convido vocês a lerem a portaria 2616, né, sobre o controle de infecção, para que vocês tenham uma visão ainda mais ampla do que é o trabalho tanto da comissão de controle de infecção hospitalar, quanto do serviço de controle de infecção hospitalar. Então, eu fico por aqui, fiquem com Deus e até uma próxima. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade.